E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa, e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho mais a respeito do primeiro número da Escafandro, que vai vir com o vampiro de John Williams Polidori, né, pelas mãos do grande Laudo Ferreira. Então a gente vai chamar aqui o Laudo, antes de chamar o Laudo, eu vou passar para o Lucas para ele falar um pouco do porquê a gente pensou, né, junto com o Laudo. Na verdade, a proposta veio do Laudo, mas por que a gente se empolgou tanto em trazer o Vampiro de Polidori? Salve, Lucas, tudo bom, cara? Fala um pouquinho mais dessa primeira HQ aí da Escafandro pra galera que tá em casa assistindo a gente. Grande Alexandre Batista, olha nós aí de novo para falar de coisa boa, para falar de UB Editora e para falar agora aí da Escafandro. Cara, a proposta da Escafandro é uma proposta pulp muito bacana. A ideia é a gente ter histórias fechadas. E quando a gente começou aí a olhar, né, junto e sempre guiado pelo mestre Laudo Ferreira, olhar o que a gente tem dentro das diversas obras aí à disposição, a gente começou a pensar quão legal seria apresentar para o nosso público, começar aí com o pé na porta, apresentando o primeiro vampiro, né, o primeiro livro de vampiro que a gente tem. É aí antecessor do Drácula, né? Então é um livro realmente muito importante e que a galera conhece pouco, né, cara? Então, até quando o Laudo, e você mesmo, né, Alexandre, contaram a história do livro, de como ele foi criado, a gente falou, caraca, olha que legal. Todo mundo conhece o Frankenstein, que veio na mesma época, né? Tem dezenas de adaptações, e o Vampiro do Polidori não ganhou o mesmo tratamento. Então a gente entendeu que valia muito a pena aproveitar aí toda a arte, todo o roteiro, né, toda a habilidade do mestre Laudo para começar com uma obra que, cara, que tem tudo para ficar incrível. Então acho que a nossa ideia ali principal partiu disso, né? Eu acho que agora a gente já liberou aí em um vídeo anterior a primeira arte, né, do Laudo. Agora é a gente começar a ouvir um pouco ele, né, cara? Afinal, a gente tá aqui para ouvir o mestre Laudo, ouvir um pouco ele aí, o que ele tá preparando pra gente. Ô, Lucas, Alexandre, boa noite. Boa noite ou bom dia para quem for ver, né, isso aí depois. Obrigado aí do convite aí para a gente falar um pouco sobre esse primeiro número do Escafandro. Laudão, a gente conversou, então diga para nós aí da onde veio, de onde você tirou essa ideia. Você buscou ali, né, nas histórias de vampiros, os vampiros que na verdade influenciaram o grande Drácula. E por que o vampiro do Polidori? Tem muita gente que não sabe nem quem foi o Polidori. Então conta um pouquinho mais pra gente dessa história aí do vampiro. Vamos primeiro na história real, né? E depois, rapidamente, né? História real, depois dar um pouquinho do que é essa HQ, o que é a história que vai gerar a HQ, né? Que gerou a HQ. Na noite do início do século XIX, eu não sei a data precisa, mas enfim, foi início do século XIX, a Mary Shelley, né, a autora do Drácula, do Frankenstein, estava viajando com o marido, com o Percy Shelley, e com o Lord Byron, né, que eram amigos ali, poetas, né, a Mary Shelley, escritora, tal, e junto com eles, se não me engano, também acho que tinha uma irmã, uma meia-irmã da Mary Shelley também, porque ela estava junto, porque eu acho, se não me engano, elas não se davam muito bem, mas acho que ela estava junto porque ela falava o francês, algo assim. E estava o John Polidori, que era médico do Lord Byron, né? Ele aplicava algumas drogas ali que o Lord Byron usava. Numa dessas noites, eles estavam numa férias de verão, e numa dessas noites, numa casa que eles estavam lá, eles não podiam sair porque estava chovendo muito, e aí fizeram uma aposta em que cada um, né, a Mary Shelley, o Percy Shelley e o Byron escreveriam uma história de terror. E foi nessa noite foi quando a Mary Shelley deu literalmente a luz ao Frankenstein. O Percy Shelley me parece que não acabou não escrevendo nada, e o Byron esboçou uma ideia do que veio ser o vampiro. Depois, o Polidori acabou pegando essa ideia, né, conversando com o Byron, pegou essa ideia e acabou transformando no vampiro.
e que, se não me engano, numa primeira publicação, ele não é um, ele é publicado como um livro, mas ele é um grande conto, né? Ele foi acreditado ao Byron, depois que foi se dando crédito para o Polidori, para o John Polidori. E, primeiro, assim, o meu barato, né, como autor de quadrinho, o meu lance como criador de quadrinho, é aquele bordão que muitos autores falam, que é contar história. E esse gênero sempre me encantou muito. Primeiro, por esse período, né, século XIX, esse clima vitoriano, né, apesar da história não estar dentro do período vitoriano, mas todo aquele clima, aquela coisa gótica, eu sempre me atraiu muito isso. E há um ano e pouco atrás, eu descobri ou lembrei de alguns clássicos desse período, inclusive de autor brasileiro, e eu me interessei em trabalhar com eles. O do Polidori, o do Vampiro, é um deles. O que é muito legal, e isso atrai muito para a gente trabalhar, porque um Drácula, por exemplo, ele está dentro de coisas que a gente já estão mais do que conhecidas. Todo mundo conhece Drácula, todo mundo conhece as premissas da história de Drácula, as questões de como matar o Drácula, aquela coisa do sol, da estaca, enfim, tudo isso. E a história do vampiro, do John Polidori, que ela praticamente abre na literatura todo essa gama de histórias, essas possibilidades de história de vampiro. Ela tem elementos que depois, um dos elementos principais, inclusive, é a coisa do vampiro nobre, do vampiro fino, do vampiro elegante, do vampiro sedutor. A base, que isso é muito evidente no Drácula, a base disso está justamente no vampiro do Polidori, no Lord Hutteville, se não me engano o nome. Então está tudo aí. E a história, sem entrar muito em detalhes para não dar spoiler, ela trabalha basicamente com essa questão da sedução que o vampiro, né, no caso esse Lorde, faz nas pessoas, inclusive no protagonista, né, da história, e de como ele depois destrói essas pessoas, né? Ele usa dentro do interesse dele, né, da questão de absorver toda a energia, de usufruir até onde ele puder, depois ele descarta as pessoas, né? Então, é uma grande história, sabe? Eu acho que ela ainda hoje ela faz eco em vários sentidos. E tem isso que, particularmente para mim, como autor um autor de HQ, me atrai muito, que é essa questão de você trabalhar com esse elemento base, né? Essa história primária, né? Essa primeira história de vampiro. Sensacional, mestre Laudo. A gente fica aqui animadíssimo para poder começar, para poder ler essa HQ aí, que vai ser o nosso primeiro número do Escafandro. Eu queria te fazer uma pergunta ainda, Laudo, em cima disso, falando da concepção. O que a gente pode esperar de adaptação em relação ao conto original? Mexeu muito, mexeu pouco? Como é que é a tua visão aí dessa adaptação? Porque é um livro, né? E, como você falou, um grande conto. E a gente vai adaptar aí para 20 e tantas páginas de quadrinho. Então, como é que é esse processo de adaptação, Laudo? Você fez uma pergunta bem legal, Lucas, que é isso, inclusive, para as pessoas que depois forem entrarem na pré-venda da editora aí, já estão sabendo o que é, como é que vai ser. O que acontece? O conto do Polidori, ele não é ele não é um texto onde você tem narrativa, você tem diálogos, ele é basicamente uma narrativa, e é uma narrativa escrita no início do século XIX, e ela é carregada de toda uma dramaticidade ali, justamente para assustar as pessoas, né? Para criar um clima de suspense, um clima de medo, né? Então ela não tem
diálogos para que você possa ter uma percepção da personalidade dos personagens. Então, o que acontece? É tudo narrado e tudo de um ponto de vista, vamos dizer assim, do Polidori, né? Para você ter uma leitura para uma HQ de 26 páginas, né, que é o que vai ser essa minha adaptação, você tem basicamente o que é a história do vampiro, né? E para não cair nessa armadilha, que é uma armadilha terrível, né, de você ter uma história totalmente narrada, eu criei uma outra narrativa, basicamente em cima de diálogos e uma outra narrativa ali que você, para explicar determinadas cenas, determinadas sequências. Então, assim, você dar uma voz para a atitude do Lord Hutteville, né, o vampiro, que no conto do Polidori é todo narrado, assim como do Aubrey, que é o outro protagonista da história, que também você tem tudo ali, é tudo narrado. Então você cria a voz e automaticamente você cria uma personalidade para cada, né? O vampiro ali, o Lorde, ele é todo arrogante, ele é todo sedutor, ele não titubeia nas suas ações, sabe? Então, isso que é exacerbado a 1 milhão, vamos dizer assim, no texto do Polidori, tem que ser transformado ali em formas de diálogo, né? Mestre Laudo, perfeitíssimo. Eu só posso dizer que, apesar da gente estar envolvido aí no processo, eu estou ansiosíssimo para ver isso pronto, né? E vamos lá, eu quero agradecer sua presença hoje nesse vídeo. É um vídeo curto, a gente volta a fazer uma conversa com o Laudo, galera, quando a HQ estiver pronta, aí de fato para bater um papo, sem ter medo de falar de spoilers nem nada. Então, obrigado, Laudão, uma ótima noite, dia para quem está assistindo. E é isso aí, galera. Esse foi só um gostinho do que dá para esperar no Vampiro, de John William Polidori, por Laudo Ferreira, a primeira história que vai vir na Escafandro. Lembrando, é uma história fechada, galera. Então, você pode comprar sem medo. Você não vai ter que comprar o número 2, número 3. A história toda vai vir completa nessa edição da Escafandro, que você pode adquirir a partir do dia 1º de fevereiro no Catarse. A gente vai deixar aqui no comentário do link, no comentário do vídeo, a gente vai deixar o link certinho do Catarse, então não deixe de conferir a partir de 1º de fevereiro de 2021 lá no Catarse e corre para garantir, porque a gente realmente não tem previsão de ter esse material depois em nenhuma outra loja, pelo menos por enquanto. Então não deixe de conferir o Catarse, galera. E é isso aí. Se você está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. A gente convida vocês a visitarem ultimatodobacon.com. Tem mais informações por lá de todos os produtos que virão em Ultimato do Bacon Editora. Confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!